Primeira coisa que a gente tem que olhar para avaliar um raio-x é a qualidade dessa imagem. A gente não vai focar aqui na qualidade da imagem, tá? A gente vai focar nos achados dessa imagem. Então, a gente vai seguir o ABCDE. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar que eu vou responder também depois. Vou dar uma olhadinha se vocês tiverem dúvida e respondo. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o A de airways, de vias aéreas. Então, a gente vai olhar bem aqui, bem em cima, onde é que tá a traqueia do paciente, certo? Nesse caso, a gente consegue ver na traqueia dele, ó, o tubo, certo? O finalzinho do tubo é onde meu dedo quase acaba, não consegui ir até lá, ó. A gente vê o finalzinho do tubo e a gente vê mais embaixo aqui, um pouquinho aqui, ó, a carina. A gente tem que dar o espaço do final do tubo para a carina de mais ou menos 1 centímetro. Então, esse tubo tá bem posicionado. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que avaliar. Se ele estiver muito alto, a gente tem que introduzir. Se ele estiver muito baixo, a gente tem que tracionar. Se ele estiver muito alto, tem risco de extubação. Se ele estiver muito baixo, tem risco de intubação seletiva, tá? Então, a carina desse bebê, ela não tá desviada, ela tá centralizada, o que é um achado incomum pelas outras coisas que a gente vai ter no raio-x. Mas esse achado pode ser consequência da rotação da imagem, que é uma das coisas da qualidade que a gente disse que não ia falar, mas que termina tendo que falar, tá? A segunda coisa que a gente tem que olhar é o B, de breathing, que é da respiração. Então, a gente vai olhar como é que estão as áreas pulmonares, certo? E vai comparar um lado com o outro. O que a gente consegue ver aqui? Que um lado tem uma área branca, né? O lado de cá, que é o lado esquerdo do bebê, tem uma área branca. Lá em cima tem uma área preta ainda, né? Aqui embaixo também tem um pouquinho, tanto no seio cardiofrênico quanto no seio costofrênico, que é estranho ter A aqui, né? Esse A aqui mostra que tem alguma coisa alterada. E desse lado tem esse negócio branco, maciço, e lá fora preto. A gente pode notar que todo esse raio-x ele tá chamuscado. Então, isso também é uma alteração de qualidade da imagem. Esse chamuscado pode alterar a sua interpretação. Então, você tem que entender que esse chamuscado não faz parte do que você está vendo no bebê, faz parte da qualidade da imagem. E aí, o que a gente está vendo aqui? Isso aqui, que a gente está vendo bem aqui, é o coração do bebê. Então, o que esse raio-x está dizendo para mim? Que esse coração desse bebê foi todo empurrado para cá. O mediastino está todo sendo empurrado para essa área. Por que eu não consigo, só vejo pulmão lá em cima, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui? Porque o coração está impedindo que a gente visualize a área pulmonar desse lado, tá? Apesar de eu não ter aqui um desvio da minha carina, então, eu não vou ter aqui um desvio da minha carina, porque o raio-x está rodado, a gente já falou disso no outro vídeo. Mas eu tenho um desvio do mediastino importante pro lado de cá. Então, tudo isso aqui é coração que tá todo empurrado para lá. Isso aqui que a gente tá vendo desse lado é o famoso coto pulmonar. O que é o coto pulmonar? É o pulmão aqui direito, todo sendo comprimido, todo sendo apertadinho, porque a gente tem uma área preta ao redor dele, que não era para esse chamuscado faz a gente confundir com a área, com trama vascular, né, com trama peribronca, mas isso não é trama, isso é chamuscado da imagem. Então, o que a gente consegue concluir? Se a gente avalia a qualidade do raio-x, o que aconteceu com o histórico clínico do bebê, com o que a gente está vendo, a gente entende que existe um desvio do coração muito grande para esse lado, uma imagem que é de coto pulmonar e uma área hipertransparente que não tem trama, tem chamuscado, então isso é de qualidade de imagem. Então, o que está dizendo para mim esse raio-x? Que esse bebê tá com um pneumotórax hipertensivo, né? Que houve escape de ar, houve síndrome de escape de ar. A segunda coisa que a gente tem que olhar é o B. E aí, então a gente tem o coto pulmonar existindo porque existe uma compressão do pneumotórax hipertensivo. A história clínica desse bebê corrobora com isso, porque ele fez ventilação com pressão positiva, bebê de 400 gramas, de 26 semanas, então muito fácil de acontecer escape de ar, especialmente se você não tiver muito cuidado com a pressão do ambu, tá? Então o risco de ventilação com pressão positiva com ambu é de gerar justamente isso, tá? Então esse pneumotórax hipertensivo está causando aqui essa imagem que é do coto pulmonar e o coração vindo para cá, né? Que o coração é a letra C do ABCDE, do circulation, né?
E aí você vai ver como é que tá a área cardíaca e a circulação que a gente já viu que tá desviada. E que isso é um achado comum quando você tem alguma coisa do outro lado que tá empurrando. O que que tá empurrando esse coração para cá? O pneumotórax hipertensivo, né? Que ele tá tanto comprimindo o pulmão, fechando, esse pulmão tá todo fechado, não tem troca aqui, não tem ventilação aqui, tá? E aí tá empurrando todo para cá. E o D seria a disabilities, né? Então seria alguma fratura, a gente vai pensar em parte óssea, que aí esse bebê, o que ele tem é a retificação das costelinhas dele, que isso é um achado próprio do recém-nascido também, certo? Por fim, a gente tem o E, que é de everything else, onde você vai olhar qualquer outra coisa. Normalmente a gente olha para dispositivos médicos, né? E aqui a gente vê imagens, né? Como se fosse assim de tubos, tá? Essas imagens, minha mão não chega até lá, né? Mas essas imagens, esses tubos são de imagens de eletrodos e fios que estavam em cima do tórax do bebê, certo? Que a gente consegue ver o tubo em si, né? Que a gente da cidade chama de cânula orotraqueal, a famosa COT, não TOT, que a gente já falou dela no início quando a gente avaliou a traqueia. E assim a gente termina a nossa exploração aqui desse raio-x, entendendo que é um raio-x que mostra um pneumotórax hipertensivo, que pode ser confundido por conta do chamuscado, então a qualidade do raio-x está atrapalhando um pouquinho aí a interpretação, porque normalmente fica bem pretinho, né, e não tá tão preto, porque ele tá todo, se você olhar lá em cima do lado do pescocinho, você vê chamuscado, então isso é da qualidade da imagem. Quando existe trama, você vai ver que nem aqui em cima, ó, aqui em cima tem chamuscado, quase que chega lá, né? E trama. Aqui do lado direito tem só o chamuscado. Veja se você consegue perceber a diferença, né? Além da imagem bem característica do coto e da clínica, ausculta abolida, IVPP, tá? Primeira coisa que a gente tem que olhar para avaliar um raio-x é a qualidade dessa imagem. A gente não vai focar aqui na qualidade da imagem, tá? A gente vai focar nos achados dessa imagem. Então, a gente vai seguir o ABCDE. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar que eu vou responder também depois. Vou dar uma olhadinha se vocês tiverem dúvida e respondo. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o A de airways, de vias aéreas. Então, a gente vai olhar bem aqui, bem em cima, onde é que tá a traqueia do paciente, certo? Nesse caso, a gente consegue ver na traqueia dele, ó, o tubo, certo? O finalzinho do tubo é onde meu dedo quase acaba, não consegui ir até lá, ó. A gente vê o finalzinho do tubo e a gente vê mais embaixo aqui, um pouquinho aqui, ó, a carina. A gente tem que dar o espaço do final do tubo para a carina de mais ou menos 1 centímetro. Então, esse tubo tá bem posicionado. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que avaliar. Se ele estiver muito alto, a gente tem que introduzir. Se ele estiver muito baixo, a gente tem que tracionar. Se ele estiver muito alto, tem risco de extubação. Se ele estiver muito baixo, tem risco de intubação seletiva, tá? Então, a carina desse bebê, ela não tá desviada, ela tá centralizada, o que é um achado incomum pelas outras coisas que a gente vai ter no raio-x. Mas esse achado pode ser consequência da rotação da imagem, que é uma das coisas da qualidade que a gente disse que não ia falar, mas que termina tendo que falar, tá?